Fala pessoal, eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd. Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de HTML5 e CSS3. Hoje nós vamos aprender duas tags bem simples do HTML5, mas que em alguns momentos podem ser bem úteis. Já deixei aqui a pastinha da aula 6 criada e já adicionei um arquivo HTML, aula-06.html. Pode criar a pastinha e criar o arquivo. Nós já aprendemos o atalho para iniciar o nosso documento HTML, a estrutura base, que seria o Shift ponto de exclamação. Basta dar um tab e o Visual Studio completa para a gente. Vamos só alterar o idioma, colocamos PTBR e aqui no título, no title do nosso documento, vamos colocar aula 06. Lembrando que este texto não aparece no nosso corpo, são informações do nosso documento. Nós já podemos executar um live server e o nosso documento vai ficar em branco. E aqui em cima na aba, nós já conseguimos ver o nome do nosso documento, que é o que está aqui no title, certo? Então, a primeira tag que nós vamos ver é a tag BR, que ela insere basicamente, uma quebra de linha no meu texto. Vamos colocar aqui um título qualquer, por exemplo. Vamos colocar um H1, nós já aprendemos na aula passada. Digamos que, por algum motivo, eu tenha que quebrar aqui no aprendendo. Então, eu posso colocar aqui um BR, e o meu título será quebrado a partir do novas passa para a próxima linha. Eu poderia, por algum motivo, também querer fazer uma quebra de linha depois de tags BR e aí eu quebro novamente. Muitas vezes pode acontecer o seguinte, ó, eu tenho um parágrafo, Marcelo Pereira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Então pode ser que eu precise quebrar esse texto em, em linhas, colocar uma informação em cada linha. Então eu adiciono um BR, aonde eu quero que o texto seja quebrado. A gente pode sempre tirar esses espaços que não tem necessidade. E esse é o meu resultado. Então eu tenho, digamos, meu endereço ou minhas informações em linhas diferentes. A tag BR é bem simples, basicamente o uso dela deve ser esse. E agora eu vou mostrar algo que a gente não deve fazer. Digamos que eu quero afastar o meu texto do título. E aí eu vou lá e começo a adicionar vários BRs. E o texto vai afastando. Funciona? Funciona. Mas não é uma boa prática. Nós não devemos adicionar espaço, entre parágrafos ou entre qualquer outro elemento utilizando BR. Nós vamos utilizar para isso a linguagem de estilo, que é o CSS. Quanto à tag BR, é basicamente isso. Outra tag que nós vamos aprender, ela é simples, mas ela também tem um significado bem importante, é a tag HR, que ela basicamente insere uma linha horizontal. Eu até já vou colocar aqui. Vamos colocar um H1 e a nossa aula 06. Se eu adicionar aqui um HR, ela insere uma linha horizontal. Nas versões anteriores ao HTML5, ela basicamente fazia isso. Ela apenas inseria uma linha horizontal, mas com finalidade visual, mas não tinha nenhum valor semântico. Com o HTML5, ela recebe, um significado. E é justamente isso, que é alterar a temática, do nosso conteúdo. Então aqui eu tenho 3 textinhos e eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar o título, um HR, aí depois eu venho com um parágrafo. Vou colocar um textinho sobre HTML, vou colocar também um textinho sobre o CSS e mais um textinho sobre o JavaScript. Pronto. Então agora eu tenho 3 textos falando sobre assuntos diferentes. Digamos que eu queira, deixar claro que esses conteúdos eles são assuntos diferentes. Eu não estou falando sobre a mesma coisa. E basicamente a gente está fazendo isso, Nós estamos falando aqui sobre o HTML, aqui sobre o CSS e aqui sobre o JavaScript. Então eu posso utilizar uma tag HR para separar esses conteúdos. Não só na questão de visual, mas em sentido. Então aqui eu deixo claro ao meu documento que em cada trecho eu estou falando sobre um assunto diferente. Eu ainda poderia colocar um H2, seguindo a hierarquia dos nossos títulos. Já utilizei um H1, agora devo utilizar um H2. E aqui eu poderia colocar HTML, aqui eu poderia colocar um outro título, e aqui o CSS. E aí no final, aqui eu estou falando sobre o JavaScript. Na sequência, nós vamos ver outras tags para agrupar esses conteúdos. Por enquanto, eu tenho eles soltos, mas logo logo nós já vamos aprender mais algumas tags para marcar e agrupar melhor ainda o nosso conteúdo. Basicamente, para essas tags era isso. Nos vemos na próxima aula. Até mais.